Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje é o último dia do simpósio de gerenciamento de cidades e Fórum Ambiental. Então hoje, durante o dia inteiro, nós teremos 6 palestras, 3 na parte da manhã, 3 na parte da tarde, referente ao simpósio. E à tarde a gente tem a apresentação de trabalho do Fórum Ambiental e as apresentações de painéis do simpósio de gerenciamento de cidades. Hoje, na parte da manhã, nós vamos ter 3 palestras. A primeira é Gestão de Risco de Desastres Urbanos, com a professora doutora Maria Augusta Juste Pisani. A professora ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Faria Brito, graduação em Formação de Professores, licenciatura em Construção Civil pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Ela é especialista em Patrimônio Histórico e especialista em Obras de Restauro pela FAUSP. E ela tem doutorado em Engenharia Civil e Urbana pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP. Atualmente, ela é professora em período integral da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, coordenadora acadêmica do mestrado interinstitucional em Arquitetura e Urbanismo entre a Universidade Mackenzie e a Universidade de Fortaleza. Professora, por favor. Desde já a gente gostaria de agradecer a presença da senhora, o desprendimento de vir lá em São Paulo para cá, para colaborar com a gente agora no simpósio e trazer essa gama de conhecimento. Eu sei que com certeza vai agregar muito. Espero contar com a senhora também nos outros anos do fórum. Eu vou ficar muito feliz de receber mais convites. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, professora. Obrigada. Bom dia a todos, a todas, né? É um prazer realmente estar aqui hoje conversando com vocês sobre um assunto que eu pesquiso há algum tempo, né? E um assunto muito importante. Então, eu trouxe para vocês questões sobre a gestão de risco de desastres urbanos. Ele é considerado pela própria ONU, Unesco, o principal desafio deste século XXI. Por quê? Qualquer que seja a estrutura, qualquer que seja a economia de uma cidade, ela pode perder tudo de um dia para o outro se ela não estiver preparada frente, né, aos desastres que podem acontecer e têm acontecido, vou mostrar para vocês, com cada vez mais frequência nas áreas urbanas. Tá? Então eles se tornaram um dos maiores problemas públicos das cidades contemporâneas. Pega o controlinho, Augusta. Vê se ele está ligado. Está ligado? Daqui por isso. No Brasil, no caso brasileiro, os desastres que atingem mais a população e número de pessoas atingidas são as secas, os escorregamentos, os alagamentos e as inundações. Tá? E uma coisa muito importante que tem que deixar claro, já que nós estamos falando de gestão, que o município é que tem a atribuição de tratar das prevenções de acidente e de fazer a gestão desse território e a gestão de risco dos desastres. Né? Auxiliado sempre pelo governo federal, que tem vários programas, né? O Ministério da Cidade, aí até eu sempre coloco o endereço para quem estiver interessado. O Ministério da Cidade, ele fornece cursos, ele fornece cartilhas para preparação municipal em relação à gestão dos desastres. E aqui hoje nós vamos falar de alguns termos. Acidente é quando o fato ocorreu e teve consequências socioeconômicas. Evento é quando acontece e não acontece o evento, pode acontecer inundação, o deslizamento, mas não tem perdas socioeconômicas. Né? E o risco é a condição potencial. Então, esses termos a gente vai falar várias vezes durante a apresentação. Os acidentes, eles não têm uma causa única, por isso que alguns pesquisadores, inclusive, falam que não existe acidentes naturais, né? Porque eles sempre são uma interação entre as condições naturais, as tecnológicas e as sociais. Cada vez mais se pesquisa as relações entre esses aspectos sociais, de vulnerabilidade de determinadas populações e os efeitos que eles sofrem com esses acidentes. E uma coisa que eu deixei bem destacada, e isso lidera as pesquisas que eu faço, é uma afirmação que eu cheguei desde a década de 90, né, que cada vez está mais comprovada pelo mundo todo,
que a sustentabilidade das cidades hoje, né, do século XXI, elas só estão realmente consideradas, ela é proporcional aos investimentos e a aplicação desse investimento na gestão dos acidentes. Uma cidade que não está preparada para gerir esses acidentes naturais, ela pode realmente desaparecer, falir e entrar em colapso de uma hora para outra. Tá? E o risco de desastre, que é o que a gente vai falar, ele sempre é uma equação que mistura várias condicionantes. Que condicionantes são essas? As ameaças, a vulnerabilidade, a exposição, dividida pela resiliência. Então, vou falar bastante de resiliência hoje. O que é resiliência? A palavra resiliência é usada na psicologia, na medicina, em várias outras áreas. Na sociologia, é a capacidade de resistência, de adaptação, de sobrevivência a partir desses fenômenos. Então, você vê que o grau de risco de desastre é proporcional a essas ameaças dividido pela resiliência. Quanto mais resiliência tiver uma sociedade, menos ela vai ter de perdas socioeconômicas durante esses desastres. O gráfico embaixo mostra uma coisa interessante, que é o seguinte: os terremotos, os tsunamis, eles, que não acontecem no Brasil, né, graças a Deus, eles mantêm ao longo das últimas décadas uma certa constância. Então, esses acidentes são recorrentes, são estudados, e eles em si não têm aumentado. O que tem aumentado é a vulnerabilidade das cidades frente a esses problemas. Em compensação, as inundações é um dos fenômenos que mais tem aumentado no mundo, né? Aqui, um outro gráfico, esse também é da Bélgica, é do instituto que levanta todos os acidentes, os desastres naturais, né, sobre vários aspectos. Esse aqui é quantos bilhões de dólares, né, o mundo está gastando para recompor as cidades durante os acidentes. É claro que alguns, Katrina, esse último tsunami, e aqui nem está, né, Filipinas, que nós estamos passando por um acidente tenebroso no momento, enfim, eles são picos que se diferenciam, mas no geral, tem aumentado cada vez mais o gasto dos países, dos municípios, dos estados com relação a isso. Portanto, a gente dizer que nós não temos verbas e não temos condições de aplicar na questão de gestão de risco de desastres é um engano que facilmente se comprova, porque na hora que acontece o desastre, esses governos federais, organizações internacionais têm que suprir, né? Então, verba existe, ela tem que ser aplicada na prevenção e não só no socorro, né? Então, esse site também convido vocês a entrarem, que é esse instituto belga, que ele levanta todos os países e ele coloca por ano. E, surpreendentemente, quem não conhece, acha que o Brasil, como não tem tsunami, não tem terremoto, nós estaríamos sempre com menos afetados. Não, o Brasil, olha, mais de 100 mil. O Brasil, durante a maioria dos anos que esse instituto levanta, o Brasil sempre está acima de 100 mil pessoas atingidas. Ou seja, o que nós não temos levantado claramente é quantos bilhões de dólares são investidos, são aplicados no caso desses acidentes, né? Mas o Brasil, infelizmente, está sempre entre os mais afetados. Alguns países não têm dados, né? A gente não pode esquecer disso também. Alguns países não mandam dados para a Bélgica. E aí, falando do Brasil, nos últimos 111 anos, levantaram os 10 piores deslizamentos que aconteceram no mundo e, infelizmente, as serras do Rio de Janeiro estão entre os 10 piores acidentes relacionados a deslizamentos do mundo, com mais perdas, né? E esses dados, né, eles mostram que é o pior também da história do Brasil. E superou o de Caraguatatuba em 1967. 1967, o acidente de Caraguatatuba é muito estudado porque foi ele que deflagrou a organização da defesa civil no Brasil. Então foi um acidente que pegou o Brasil muito despreparado com relação a essa questão e a partir disso foi a mobilização nacional para criar o sistema de defesa civil, né? Caraguatatuba teve 436 vítimas, no Rio de Janeiro passou de 980, alguns dados mostram até mais de 1000, depende da fonte. Agora, a gente não pode esquecer que outros acidentes, né,
tiveram um número absurdo de mortes, como está acontecendo agora nas Filipinas, em função exatamente do despreparo dessas populações locais, dessas regiões, frente aos acidentes que podem e acontecem, né? Porque tsunami, terremoto, tempestades, altas pluviosidades, eles não são acidentes, são ocorrências, né, hidrometeorológicas. Lembrando um pouco, né, de que nós vemos vários tipos de construções totalmente em ruínas, não são só as construções em assentamentos precários ou aquelas mal edificadas, né? Então esses acidentes envolveram inclusive trechos legais, trechos muito bem construídos, né? E que deixou até hoje, né? Não sei se vocês conhecem ou se já visitaram, até hoje está totalmente em ruínas ainda, essas populações não conseguiram se organizar, né? E aí, como que foi desenvolvendo a questão da gestão, que eu estou trazendo para vocês, como que aconteceu historicamente. Então nós começamos nos anos 50, 60, com esses acidentes. Caraguatatuba e a Serra das Araras no Rio é um marco histórico em função dessa mobilização. Mas a primeira abordagem da gestão de risco de desastres, ela foi enfocada no desastre. Então, nas primeiras décadas, o foco era dar respostas, ou seja, socorrer as vítimas, recompor a infraestrutura e assim por diante. Nos anos 70 e 80, começou a preparação para o acidente, os primeiros estudos, né? E isso a academia tem uma importância fundamental, e a própria Defesa Civil, que já está formada aqui, e que começa a incentivar e a produzir, né, material técnico, científico e prático para fazer essas avaliações. Na década de 80, entra a questão do ciclo dos desastres, né? Entra a discussão do ciclo de vida dos objetos, dos projetos e todas as coisas, então começa a discutir que os desastres, eles têm um ciclo, e se você conhecer esse ciclo, você pode intervir em momentos para minimizar os efeitos danosos, né, no final do acidente. O ano de 90, você vê que é uma marca, que está nas duas coisas, é a década internacional de redução de desastres naturais. Foi nesse quadro aqui, inclusive, que eu fiz o meu doutorado na Poli-USP, né, financiado pela CAPES, porque chamaram todos os pesquisadores que tinham interesse, e a área de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, etc., ainda estava engatinhando nesse aspecto, né, no caso brasileiro, que as pesquisas têm que ser locais, têm que ser regionais, porque nós vamos ver, em função das características, a questão do regional é importante. Não necessariamente um deslizamento estudado lá nos Estados Unidos ou no Peru, etc., vai servir para a gente. Então nós temos que conhecer as nossas características, né? Então 90 começa a surgir, não só na área, né, de desastres, mas em várias áreas, a discussão do que é gestão, de como que deve ser encarado esses problemas. Então a gestão como um processo contínuo que vai intervir em todas as fases do ciclo do fenômeno. Okay? E aí nós vamos falar muito hoje, né, do marco de ação de Hyogo. Hyogo é uma cidade no Japão onde aconteceu uma grande reunião técnico-científica que reuniram os especialistas do mundo todo para discutir como que as cidades deveriam se preparar, as cidades, os países, como deveria o mundo se preparar frente a esse crescente aumento de vítimas, de pessoas atingidas pelos desastres naturais. É claro que nós temos o marco de 2007, que é muito importante, quando o mundo passou a ser mais urbano, né? 2007 é a virada, que passa a população mundial, mais de 50%, habitar nas cidades. No caso brasileiro é muito anterior, é só pegar a literatura de Milton Santos, tal, a gente verifica que já nos anos 70 o Brasil já era mais urbano. Então quanto mais a concentração urbana em áreas ambientalmente frágeis, mais pessoas serão atingidas, e por isso que o preparo tem que ser mais efetivo, tá? Começa, então, o Hyogo, ele coloca a meta até 2015, que a gente vai ver, e de 2010 em diante, começa a se falar e a se aplicar nas políticas públicas a questão da gestão integrada. Integrada porque a gestão é um processo contínuo e tem que ser sistêmico. Então, não se aceita mais fazer uma
intervenção só na área de risco, ou só na questão da educação, só na questão social. Se sabe que você tem que interagir em todos os elementos que compõem. O marco de Hyogo, então, ele tem como chamada, como objetivo principal, aumento da resiliência das nações e das comunidades frente aos desastres. Por quê? Que os desastres estão aumentando já é uma constatação, não é uma discussão, né? E que eles estão cada vez atingindo mais pessoas também. O objetivo é a resiliência e alcançar até 2015 uma redução. Você vê que 2015 está aí e muitos países, né, ainda não conseguiram implantar as políticas públicas com investimentos compatíveis ao grau de acidentes que acontecem. E o objetivo maior é deixar de perder tantas vidas humanas, também bens sociais, econômicos e ambientais. Tá? E vou mostrar as cinco áreas prioritárias. Eu também coloquei aqui o site onde está toda, chama brochura de um marco da ação de Hyogo, está totalmente disponível na internet e é um documento fundamental para a gente que quer estudar ou entender melhor essas questões. Tá? As 5 áreas prioritárias do marco de ação de Hyogo são, primeiro, garantir que a redução do risco, né? Então, independente de estar acontecendo um desastre ou não, reduzir sistematicamente o risco das áreas. Eu especificamente trabalho com áreas urbanas, eu não entendo muito de acidentes rurais, então por isso que eu sempre puxo para a área urbana, mas trabalhar na diminuição de riscos. Conhecer o risco, tá? Você tem que identificar, avaliar, observar de perto, melhorar alertas prévios, né? Vou mostrar alguns sistemas que estão funcionando já, principalmente na cidade de São Paulo, na cidade de Cubatão, sistemas que estão já há uma década funcionando com muita eficiência. Reduzir os fatores fundamentais de risco, então na hora que você conhece, você vai ver quais são os fatores que estão agravando esses riscos, né, para poder interagir. Ficar preparado e pronto para atuar. Não adianta você conhecer, saber o que vai fazer, dar o alarme e não ter equipes preparadas sistematicamente para entrar em ação quando acontece o acidente. Como eu sou da área de arquitetura e urbanismo, eu tenho a pesquisa voltada para arquitetura e urbanismo resilientes, né? Então, dentro desse fator aqui, é de reduzir os fatores de risco. Os países podem desenvolver, os países, os municípios, algumas atitudes bastante simples e que de início sequer envolve grandes investimentos, envolve sim uma vontade política e uma participação dessa comunidade. Então, para diminuir e reduzir os riscos e a vulnerabilidade. Os desastres, eles podem ser reduzidos se a gente começar a proteger as infraestruturas que fazem a cidade funcionar, aquelas que não podem parar. E isso é através realmente de uma arquitetura e urbanismo resiliente. O que seriam? As obras têm que prever o grau de risco, né, e estar preparada para resistir a esse risco. O que está acontecendo em muitos países ricos já, né? Aqui é um exemplo europeu. Ela ganhou um concurso internacional de arquitetura resiliência, que é para as áreas inundáveis, né? Porque, se a gente volta a dizer, não são só as populações mais carentes que estão suscetíveis a esses desastres, as populações de classe média e média alta também. Então, na Europa, muitas áreas que nunca tinham inundado, começou a ter inundações a partir de 90 e poucos. E a Inglaterra e a Suíça têm vários concursos para engenheiros, arquitetos, para fazer planos diretores e edificações resilientes. E essa aqui ganhou porque ela é para uma área inundável. Então, o que acontece? A habitação, isso daqui tem um equipamento mecânico que eleva o carro, no caso de inundação, tem até a saída aqui, ó, a casa. Ela é toda projetada e construída para resistir à inundação local. Por quê? A questão das previsões hidrometeorológicas é uma discussão muito grande. Eu não sou hidrometeorologista, mas eu já tive que ler bastante sobre o assunto. Essas previsões, cada vez mais, os engenheiros, os hidrometeorologistas, eles afirmam que, apesar de você saber que tem um período de retorno, um acidente de 50 anos, não significa que aconteceu agora e vai acontecer só daqui a 50 anos. Ele pode acontecer 4, 5 anos seguidos, né?
Então a questão daqueles períodos de retorno estão sendo todos revistos. Por isso é que existe tantos trabalhos. Eu estou falando muito rápido? Não. Tá bom. Por isso que existem tantos trabalhos fazendo as correlações entre as previsões e as ocorrências. Elas estão sendo revistas, né? Então os edifícios podem ser protegidos para resistir àqueles desastres que eles estão sujeitos, seja inundação, seja terremoto, que aqui não é o caso. Aliás, se der um terremoto no Brasil, a primeira coisa que eu oriento vocês a fazerem é rezar. Porque as nossas construções, elas não estão preparadas para isso, elas vão entrar em colapso mesmo, tá? Outra coisa que isso daí muitos ambientalistas estão gritando, e com razão, é a proteção dos ecossistemas, porque eles é que vão dar fragilidade, né? Então, proteção dos recifes, corais, manguezais e outras barreiras naturais que o homem foi destruindo, e essas são barreiras naturais que minimizavam o efeito, né, dessas ocorrências. E aqui está uma comprovação que eu achei muito legal trazer para vocês, que é o Mohamed Hashminejad, é um engenheiro civil do Irã, que afirmou isso, que o que matou as 30 mil pessoas nessa cidade aqui de Ban, em 2003, não foi o tremor de terra, foram as edificações. E não foi só esse caso, a gente encontra vários, no México também, os engenheiros especialistas em estruturas, em abalo sísmico, comprovando que o que matou não foi o tremor. Que o tremor, se tivesse dado num país, por exemplo, preparado para isso, como muitas cidades japonesas, não teria acontecido nada, teria caído os quadros, o computador, aqueles filmes que a gente vê, né? Lá no Irã caíram as casas, então as pessoas, quando foram socorridas, a Defesa Civil foi retirando, os médicos foram verificando que elas morreram de amassamento mesmo pelas edificações que caíram. Portanto, cada vez mais, a gente tem que pensar em como fazer construção resiliente apropriada para aquela determinada região, né? Então, isso já é uma constatação prática e científica. No caso do Brasil, tem vários centros que estudam isso. Então, a gente não pode esquecer do Instituto Geológico, do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, da própria EPUSP, onde eu fiz doutorado. A gente não pode esquecer que tem muitos pesquisadores da Unesp, pessoal de Bauru, vários pesquisadores que já estão, né, gerações de pesquisadores que já estão há 20 anos pesquisando os acidentes e os desastres naturais urbanos aqui no Brasil. E que isso são constatações, não minhas só, constatações dessa literatura, né? Que os desastres brasileiros, eles resultam muito em função do tipo de uso e ocupação do solo, né? Que esses impactos seriam muito menores se os gestores públicos, principalmente os locais, que eu digo que quem manda no município, nas leis edilícias e nas leis urbanas, né, é a prefeitura, uma maior responsabilidade no uso e na ocupação. E a pergunta assim, só as ocupações sem projeto geram e sofrem acidentes? Não. Nós temos muitos casos de loteamentos, até das próprias prefeituras, conjuntos habitacionais que foram inundados, conjuntos habitacionais que escorregaram, que sofreram grandes erosões e que tem também muitos técnicos envolvidos, né? É por isso que eu vou falar da importância do ensino e da divulgação, né? A importância de um evento como esse, por exemplo, para divulgar para geógrafos, sociólogos, arquitetos, engenheiros, economistas, defesa civil, agentes de defesa civil, gestores públicos, esse conhecimento. O planejamento do uso da terra e do solo e outras medidas técnicas, eles minimizam, né, com muita rapidez. Então, pelo menos nas áreas que não estão ocupadas no município, já dá para intervir. Incorporar as estimativas de risco no desastre no planejamento urbano e gestão dos assentamentos, em especial áreas densamente habitadas, né, que é aquelas que vão ter mais vulnerabilidades no caso dos desastres. E as áreas de alto risco, o governo federal tem até linhas de financiamento e muitas prefeituras, como a de São Paulo, têm investido sistematicamente, primeiro, na habitação que está habitação precária em áreas de alto risco, porque se sabe que a qualquer momento elas podem ter perdas sociais muito significativas. Associar as considerações de risco no projeto, desde as fases iniciais.
E é muito comum, nós, sou arquiteta, nós que somos projetistas, é muito comum a gente ver alguns parâmetros que fazem urbanização pensando no que está acontecendo no momento e não vendo cenários futuros. No momento que você faz uma intervenção, por exemplo, numa bacia hidrográfica, a tua intervenção vai gerar, né, mais água concentrada, mais impacto. Levar em consideração cenários dessa urbanização e não só o projeto em si, né? Desenvolver, estimular diretrizes e ferramentas de monitoramento. Então nós temos muitas ações que muitas prefeituras fazem, mas depois monitora. Então urbaniza uma área, retira o pessoal da área de risco, coloca num conjunto habitacional e não monitora, não dá uso apropriado para essa área. Depois de 2 meses ela está de novo inteirinha, cheia, né, de habitantes. Tá? Porque quem tem menos recurso vai justamente ficar com as áreas ambientalmente frágeis, porque as áreas mais nobres são loteadas para as classes e custam mais caro. Então é sistemático essa relação entre pobreza e riscos de inundações e escorregamentos. Incorporar avaliação de risco do desastre e planejamento de gestão das áreas não ocupadas. Já que o município tem áreas suscetíveis, não ocupadas, tem que não só pensar na área que já está ocupada, mas já começar a gestão nessas áreas, para impedir ocupações impróprias em áreas impróprias, né? Incluindo, difícil achar o botão, requerer a revisão dos códigos, né? Então nós temos tanto a lei de zonamento como os códigos de edificações do município, que eles devem exigir essa resistência, essa resiliência, exigir algumas questões. Inclusive vincular no zoneamento que nessa área o cidadão está sabendo que ele está sujeito àquele risco e ele deve construir de acordo com aquele risco se quiser construir para ter uma construção legal, né? Que é isso que está acontecendo nos países cuja gestão de desastres é extremamente eficiente. Acho que não vai mudar. O que foi? Não. Aí, os processos e instrumentos da gestão. Então, o que o local tem que fazer aqui, né? Porque a cidade, que eu estou muito feliz de conhecer, não conhecia, né? Minha família toda é muito próxima daqui de Marília, não conhecia Tupã, estou muito contente de conhecer a cidade. Primeira coisa que a gestão local tem que fazer é um levantamento. Esse levantamento não é só para a gestão de desastres. Todo município já tem esse levantamento para diversos fins. Os cadastros para impostos, cadastros de infraestrutura, o perfil socioeconômico, né, da população, os planos diretores, as características físicas. Então as encostas, elas já possuem mais suscetibilidade a escorregamentos, os fundos de vale, suscetibilidade a inundações, e também um cadastro dos desastres anteriores. O que tem acontecido quando chove na cidade? Quais são os pontos que estão dando problema? Mandar técnicos para verificar quais são os motivos que levaram a esse problema. Ou seja, um conhecimento dos riscos, que tem muito a ver com características culturais mesmo, vinculado a jogar lixo, a jogar esgoto nas águas pluviais, a jogar lixo nas águas pluviais, no esgoto, enfim. E outros hábitos, né, de ocupar de forma inadequada. Aqui nós vamos ter uma palestra muito boa à tarde, com a professora doutora Paula, que está aqui, mas tenho que falar da importância do geoprocessamento nesse momento. Por isso os estudos técnicos avançaram bastante, em função das ferramentas novas que nós temos. Gente, década de 70 não existia isso, quando começaram os acidentes. O geoprocessamento é a melhor forma para você trabalhar com todo esse sistema de informações e botar todas as bases, colocar todas as informações, criar quantos layers, quantos planos você quiser, para cruzá-los, inclusive aí procurar os métodos que o próprio Ministério das Cidades orienta para traçar os mapas de risco, né? Então nós temos instruções muito claras, temos cursos de preparação que são dados, tanto na Defesa Civil estadual, acabou de ter, faz uma semana, o gerenciamento de risco de desastre lá no Palácio dos Bandeirantes. Como ele também leva esses cursos para as defesas civis regionais, né? E eles mostram e preparam, né, técnicos em geoprocessamento para fazer esse mapeamento e esse cruzamento, né?
O planejamento e as normas, né? Os planos diretores e outras legislações incidentes no território, levar os riscos detectados para esses planos. Desenvolvimento local, passar disso para o regional, para o nacional. Incluir o gerenciamento de risco a desastre nesses investimentos públicos. Não adianta a gente falar que a gente vai agir no município se você não tiver verbas para isso. Então, lotar verbas específicas para essa gestão, né? Exigência de redução de risco nos estudos de impacto ambiental. Os estudos de impacto ambiental, eles já exigem todo esse levantamento. Mas cadê esses cenários futuros? Então, na hora de fazer um shopping, uma grande via, uma retificação de córrego, avaliar o impacto que essa urbanização vai dar junto com essa obra. Porque muitas obras já nascem mortas, ou seja, já na primeira enchente são levadas, porque elas não levaram em consideração essas possibilidades climáticas, né? Código de obras, já falei bastante, tá? Educação, né? É o que a gente está fazendo aqui hoje também. É uma formação profissional em todos os níveis, né? É fomento de bolsas para doutorado, mestrado, para os cursos de graduação, para o ensino médio e desde lá do ensino fundamental. Da mesma forma que a gente inseriu o ensino ambiental desde o fundamental, colocar essas questões, né? Porque o cidadão, quanto mais ele conhecer a que riscos ele está sujeito, mais ele vai ser resiliente. Tá? Mais ele vai ser resiliente, ou seja, ele tem mais condições de resistir a esses impactos, né? E divulgar. Não adianta nada a gente fazer pesquisa se não divulgar intensamente essas pesquisas, né? Obras. A gente não vai esquecer das obras. Muitas obras são fundamentais, né? Esses sistemas estruturais, como é chamado, medidas estruturais, né, para combater, elas são eficientes em muitas vezes. Eu coloco um exemplo aqui. Quem conhece isso aqui em São Paulo? Não Falhas Paulista, né? Aqui é o estádio do Pacaembu, né? Vai Corinthians. Aqui é o estádio do Pacaembu, vai Corinthians. E nós temos um piscinão que foi feito toda chuva intensa. Era umas 5, 6 vezes por ano, toda a Avenida Pacaembu ficava debaixo d'água. Tivemos algumas perdas sociais, conheço inclusive um rapaz que foi levado pelas águas, pareceu o povo do Rio Pinheiros, e perdas econômicas muito grandes, porque vocês conhecem a fluidez do trânsito em São Paulo. Então você está parado, chega o mar, né? Você fala, nossa, cheguei na praia. Sobe e você não tem para onde sair, porque você está preso no carro. Essa não era uma inundação, porque a inundação é dos rios, era um alagamento, que é local, na microbacia. Essa obra aqui, por incrível que pareça, resolveu totalmente. Depois que toda a água do Pacaembu se acumula aqui, no caso dessas chuvas rápidas, e depois é solto lentamente nas águas pluviais. Então, não estou falando mal das obras, muitas obras são eficientes sim. O que a gente não pode é só contar com as obras. Por quê? As obras de drenagem, elas acabam até acelerando a chegada dessa água nos fundos dos vales e, às vezes, sistematicamente, elas até aumentam, né, a altura dessas inundações. Então, quando as outras ferramentas não são suficientes, as outras que eu estou falando, é claro, fazer obras de infraestrutura para auxiliar. Então, alguns piscinões para enchentes localizadas se mostrou, para alagamentos localizados se mostraram extremamente eficientes, né? E o sistema de piscinão em São Paulo, que está aumentando, também tem minimizado os principais córregos, né, que sofrem inundações. O sistema de alerta e alarme. Eu achei aqui na internet quem é da Defesa Civil aqui de Tupã. Nós temos um sistema que começa lá no Sistema Nacional de Defesa Civil e vai, nacional, regional, estadual, regional de novo, municipal, até chegar no DEC, que é o núcleo naquele local, naquele bairro, para aquele acidente. O sistema de alarme e alerta, eles são fundamentais e salvam muitas vidas. Nós temos alguns casos brasileiros com sucesso. Um deles é na Serra do Mar.
Vocês sabem que essa população que morava nos bairros cotas e ainda mora uma parte nos bairros cota, eles estavam suscetíveis, porque já é um manto instável naturalmente, junto com as ações antrópicas, ficou de altíssimo risco e tinha escorregamentos sistemáticos. A NUDEC, que é o Núcleo de Defesa Civil dos bairros, implantou alarme sonoro e sempre ficava na comunidade com o preparo da Defesa Civil, revezavam nos dias de chuva, né, um morador. Nunca mais, depois que colocaram alarme, teve perdas sociais, nunca mais morreu ninguém. Eu acho que isso já é um grande passo. É claro que as perdas econômicas, quando escorrega as estruturas. Tá? E aí, o maior plano de recuperação socioambiental que acontece no Brasil hoje é justamente esse da Serra do Mar. Ele começou desde 2007 e já atuou 5.000 famílias, né? Preparando outros conjuntos habitacionais de qualidade para eles. Então, o sistema de alarme, ele funciona assim. Essa aqui é a sala de emergência, não sei se vocês conhecem, o pessoal da Defesa Civil da Coisa, a sala de emergência, que funciona lá no centro de São Paulo. E, através dos dados hidrometeorológicos, todos os agentes de defesa civil, todos os órgãos vinculados à infraestrutura, né, da região metropolitana toda, eles recebem no próprio celular, no telefone, por e-mail, dados sistemáticos, né, mostrando essa situação. Observação, atenção, até momento de alerta e alerta máximo, quando começa a intervir outros agentes, que é para retirar as pessoas dessa área de grande risco. Essa sala foi inaugurada no final do ano passado, ela é recente, mas esse sistema, vocês também estão convidados a entrar, um sistema, é o melhor que tem no Brasil, ainda pode ser muito melhor. Estão trocando radar meteorológico no momento, né? Ele funciona lá na divisa de Salesópolis com Ponte Nova, nas nascentes do Rio Tietê, e cobre toda a região metropolitana. Tem algumas regiões urbanas dos Estados Unidos e no próprio Canadá, do tamanho da região metropolitana de São Paulo, teria que ter uns 40 radares, nós temos um, né? Então o pessoal faz realmente milagre. Mas eles passam esses dados, tem acompanhamento dos pluviômetros, das alturas, de todo o sistema telemétrico para mostrar a altura dos rios, ou seja, sabem em chuvas torrenciais, às vezes com 3 horas de antecedência já sabe os locais que vão inundar, e isso tem dado muito ganho, né, social, ou seja, deixa de perder vidas pelo menos, porque a hora que inunda e as infraestruturas não estão preparadas para isso, não são resilientes, vai ter perda econômica. E a questão, outro alarme que também é pioneiro no Brasil é do túnel do Anhangabaú, né? Não sei se já ouviram falar. De morrido já várias pessoas lá, porque é outro local de engarrafamento, e o túnel faz né? Ele dá uma baixada. Ele enchia de água, quem estava preso no engarrafamento ficava boiando, literalmente, né, submerso. Tem muitas fotos para isso. Foi colocado um alarme de fechar o túnel no caso de perigo. É claro que a população reclama quando o túnel fecha e não encheu, horas bolas. É melhor soar o alarme e ninguém morrer lá dentro, mas não encheu, mas ficou muito próximo, do que um dia você está lá e ele encher e você, né, passar por esse evento. Então o alarme, depois que foi instalado, nunca mais deu perda nem social nem econômica. Muitos outros locais precisam sim. O Brasil ainda está engatinhando nesse aspecto de alertas e alarmes. E os planos de emergência, daí eu vi que Tupã esse ano entrou em estado de emergência, né? E que em função disso teve um seminário de defesa civil aqui para tratar desse assunto. Já deu meia hora? 3 minutos, eu já fiz 10 minutos. Ah é? Vamos acelerar. A gestão financeira. Pode. Não, se quiser acelerar, eu acelero mesmo. Acabou. A gestão financeira. Temos que arrumar recursos, porque o dinheiro vai realmente pelo ralo, né? Outra fotinho que eu arrumei de Tupã aqui, ó. É o dinheiro público indo pelo ralo. Vamos pegar esse dinheiro e gastar antes da água chegar. A ideia é essa. E aí também eu mostro a participação, que é só entrar nesses sites, vocês vão ver que qualquer cidade pode entrar nessa grande projeto de cidades resilientes. Aqui eu mostro uma área de assentamento precário em São Paulo e uma casa bem bacana, né? As duas na mesma situação. Quer dizer, aqui o prefeito Tupã, que foi lá na Defesa Civil,
para receber as verbas. Esse projeto de cidades resilientes, que está nesse site aqui, né, e nesse também, é só colocar cidades resilientes, né, no Ministério, que vocês acham. Já encontrei várias cidades do estado de São Paulo que entraram. Né? Eu não sei se tem mais, sou sincera, porque foram as únicas que eu achei. Tupã não achei não, acho que ainda não entrou. Mas ela tem todo um roteiro, tem cartilhas, e se o próprio município solicitar, eu trabalho com isso também como voluntária, como assessora da Defesa Civil de São Paulo, várias vezes a gente deslocou para levar, ajudar o pessoal do IPT também, levar cursos de preparação para os gestores urbanos do município. Até que está acabando. As considerações finais. Tendo em vista tanta informação, resumidamente o seguinte: a gestão de redução de riscos de desastre, ela sempre é um trabalho sistêmico, contínuo, né? É um processo sistêmico e contínuo que não pode esquecer nenhum desses atores, tá? Os governos locais, os centros de pesquisa que vão estudar as coisas locais, que têm características específicas, os conselhos profissionais que muito ajudam, os CREAS, os CAUS, os OAB da vida, né, os CREMESPs, etc., porque todos eles são envolvidos, a área de saúde, né, pós-acidente, o CRP, psicologia, para tratar do abalo, né, psicológico das pessoas envolvidas. Você tem vários conselhos ajudando. Os setores todos do município, porque todos eles são diretamente abalados, principalmente quando você remove a população e vai ocupar esses equipamentos públicos, né? As organizações internacionais, o BID, a ONU, a Unesco, tem verbas especiais para os projetos, né? Autoridades federais, porque eles que vão votar nas leis, eles que vão conseguir ganhar essas verbas para essas áreas. As ONGs, que têm um papel na sociedade hoje fundamental, o setor privado, que também sofre muito. Você vê, olha, tem todo um comércio na 25 de março, que eles já são resilientes. Eu não sei se vocês conhecem a 25 de março. Muitas lojas que são suscetíveis a alagamentos constantes que tem lá, elas já têm uns diques que prepararam, muito simples, que é muito engraçado. Começa a chover, a maioria das vezes ele não tem nem função, mas quando a água sobe, a água não adentra a loja, enfim. Então são medidas de resiliências, né, que todo o setor privado também se interessa em fazer para não ter perda econômica. Agora, esse cidadão aqui é o mais importante. Sem a participação, é ele que vota, é ele que exige, né, é ele que participa e é ele que é agente direto. Ele tem o dever de participar, né? E ele tem o direito de saber a que risco ele está sujeito, em qualquer momento, seja na hora de comprar um lote, de comprar uma coisa, enfim. Isso é fundamental, a participação do cidadão, por isso que eu destaquei um pouquinho isso. E para terminar, isso tudo que a gente viu rapidamente, mas indiquei vários sites muito didáticos para vocês, quem quiser saber mais sobre o tema, é o seguinte. Dentro desse estudo que eu faço há algum tempo, a forma de encarar os eventos e suas consequências nas áreas urbanas, que é a minha praia, elas vêm sofrendo uma reestruturação constante, né? Principalmente a partir da década internacional de 1990 de redução dos desastres, né, naturais. O conhecimento técnico-científico no Brasil deu um pulo fantástico nos últimos 10 anos, principalmente. Mas ele tem crescido e eu espero que com esses problemas abalando o mundo todo, cada vez mais ele cresça. E é ele que alimenta, né, as condições de redução. A composição dos eventos, em compensação, está cada vez mais complicada, porque ela envolve muitos aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, culturais. Então, cada vez mais é muito complicado o entendimento, o reconhecimento e o aprendizado com esses desastres. A gestão dos acidentes está se aprimorando. Nem se falava em gestão 20 anos atrás. Hoje, você já vê, dentro do município de São Paulo, mais de 90% deles já tem defesa civil organizada. Todas as universidades, os geógrafos, arquitetos, urbanistas, engenheiros, sempre tem pessoas que se interessam e trabalham por esse tema. E a participação da população tem aumentado, porque ela é a primeira que vê o que acontece se não investir de uma forma correta. Então, muitas populações, por exemplo,
você vê nas reportagens ou no dia a dia, todo ano eu perco metade, todos os meus eletrodomésticos. Por favor, vamos arrumar financiamentos especiais para pegar parte dessa verba e investir em resiliência, ok? Muito obrigada.